Conversar com o psicólogo Rodrigo Bonetti. E o nosso assunto, gente, será sobre soft skills e a importância de desenvolver essa habilidade dentro do mercado de trabalho. Mas ele vai explicar melhor para a gente aí as diferenças, por que é importante. Em primeiro lugar, boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. É um prazer. Que bom estar aqui novamente. É um prazer para a gente receber você aqui para falar de um assunto assim que estão comentando. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é esse soft skills. Isso, né? Um nome que parece tão diferente, mas a gente desenvolve ao longo do dia a dia. Mas tem se mostrado cada vez mais importante, que são as habilidades comportamentais. Todas aquelas habilidades que envolvem, né? Desde personalidade até a criatividade, a maneira como eu me comunico com as pessoas, como que eu gerencio o meu tempo, tudo isso se denomina soft skills. E no mundo na qual a gente é exigido tanto e de tanta mudança, Mauro, saber se desenvolver e saber trabalhar suas habilidades, elas são primordiais. E, Rodrigo, qual que é a diferença ali, então, entre hard skills e o soft? Porque tem diferença ali entre os dois também? Tem. Até há pouco tempo atrás, o mercado de trabalho te valorizava pelas suas habilidades técnicas, sendo um bom comunicador, por exemplo, onde você estudou, né? Quais são as habilidades, conhecimentos que você adquiriu ao longo do tempo. Só que hoje isso não é mais suficiente, né? A gente também precisa estar estabelecendo habilidades de comportamento. Então a maneira como você gerencia o teu negócio, né? Gerencia você mesmo ou as pessoas ao teu redor, a forma como você se comunica com as pessoas, liderança são pontos importantes, o que você faz, né? E como que você lida com o seu tempo, a tua organização pessoal. Todas essas habilidades, elas passam a complementar as hard skills, que então são essas habilidades técnicas, só que agora mais aprimorada, tendo em vista, né, toda essa necessidade de você se destacar. A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, mas quando a gente fala de soft skills, não estamos falando só de mercado de trabalho. É claro que ali ela é muito mais empregada, mas nós vamos estar percebendo que ao longo do dia a dia, o tempo todo nós estamos pensando soft skills, só precisamos agora parar e treiná-la, né? E assim, e quais que são então assim, Rodrigo, os 10 pontos essenciais ou as 10 qualidades dentro dos soft skills? Eu diria para ti assim, que quando nós passamos a pensar, eu vou reduzir aqui estes 10 pontos, em habilidades voltadas a comportamento. Então a primeira coisa, soft skills trata como você interage com o mundo. Então isso vai desde, né, liderança, o que você faz com a tua organização, a forma como você lida com o seu colega, a maneira como você gerencia a sua emoção. Então, toda esta regência pessoal passam a ser os pontos ápices de uma soft skills. Aqui entra um ponto bem interessante, porque nós já desenvolvemos isso ao longo do nosso dia, né? Toda vez que nós temos que lidar com o mundo, né, nos atribuirmos de uma determinada ação, interagir com pessoas, nós estamos trabalhando a nossa soft skills. O grande segredo agora passa a ser aprimorá-la. Vamos pensar aqui em relação a conflitos pessoais, né? Como é difícil gerenciar emoção quando nós estamos diante de um acidente de trânsito, por exemplo. E aí você precisa, sim, criar e treinar essas habilidades, como, por exemplo, a inteligência emocional, para que você possa, então, fazer com que essa emoção não ganhe tanto peso, consiga trabalhar mais com a racionalidade e, assim, direcionar ações um pouco mais assertivas. E assim, Rodrigo, qual que seria, então, a importância dos soft skills dentro do mercado de trabalho? Como trabalhar ele? Isso. Essa é uma habilidade primordial porque é com base nela que você vai crescer dentro do mercado, Mauro. Mais do que nunca, né, as empresas estão buscando pessoas humanas. E é interessante usar essa palavra porque em um meio tão tecnológico, na qual a inteligência artificial ganhou conta do mercado e a gente tem percebido cada vez uma automatização de ações, nunca foi tão importante ser humano. Ou seja, saber se direcionar ao outro, se preocupar com o outro, desenvolver habilidades de empatia, como eu havia colocado antes, de comunicação, saber trilhar um caminho junto a essa outra pessoa. Então o mercado ele já não mais permite você ser apenas um técnico. Se a gente for voltar um tempinho atrás, imagine aquele professor na qual ele era extremamente bom no que fazia. Professor de matemática normalmente tinha esse perfil. O cara detonava ali a matemática, conseguia fazer conta como ninguém, mas a hora que era para ele criar relações com os alunos era péssimo, né? Uma dificuldade de criar vínculo, não dava tempo para o outro estabelecer se tinha entendimento ou não, já ia passando a matéria uma atrás da outra, isso já não dá mais no nosso mundo atual. Então a gente precisa cada vez mais ir em busca. E é interessante porque até pouco tempo atrás você falar que trabalhar emoções, por exemplo, passava a ser uma alternativa, isso ia ser visto com extremo espanto, né? Hoje não, hoje a gente sabe
que você consegue desenvolver. Outra coisa é criatividade, né? As pessoas acham que elas já nascem criativas ou não nascem criativas. E não, quando você passa a ter todo um processo que desenvolva a tua criatividade, entenda, né, o uso desta criatividade e perceba também quais são os teus comportamentos e principalmente quais são as áreas na qual você consegue ser mais efetivo em termos de criação, você consegue desenvolver isso com mais afinco. E assim, Rodrigo, quais que são os soft skills assim, que tem mais demandas pelos empregadores? O que eles procuram? Nós temos demandas, por exemplo, frente à liderança, e aí entram 2 pontos de liderança, tanto quanto você gerencia as outras pessoas, a maneira como você delega a função, estabelece processos, consegue reger o seu aspecto emocional, né, a tua equipe como um todo. Nós temos a inteligência emocional, nunca esteve tão em alta, como que você lida com a maneira de se colocar. Você vê, a gente tem tanto casos hoje, né, de intransigência, né, a violência parece ter aumentado, mas é que dentro de uma necessidade de relacionamento e com a sociedade principalmente cada vez mais complexa, qualquer comunicação ela precisa ser pensada, né? Antes, se eu aumentasse o tom de voz, isso não causava tanto espanto. Hoje, se eu aumento o tom de voz, isso é capaz de gerar toda uma situação de conflito enorme, né, Mauro? Então, essas duas eu diria que são as principais. Outro fator muito importante é a gestão do próprio tempo, como eu havia comentado antes. Como você gere a tua organização nunca foi tão importante, até porque nós tínhamos um tempo muito mais amplo, né, em termos de organização e de afazeres. Hoje parece que este tempo encurtou, mas é que, na verdade, o mundo se tornou muito mais rápido e dinâmico. E não organizar tempo, ele é crucial para que você acabe sendo aniquilado quando se trata de mercado. Então, passar a pensar dentro desses 3 fatores, eu diria que são os de mais urgência. E assim, e como que as empresas, elas podem ajudar esses profissionais a desenvolver isso? Nós temos desde treinamento, a parte de mentoria, consultoria, né, este acompanhamento individual. Então, toda vez que a empresa te coloca dentro de condições para que você possa treinar essas habilidades, além, claro, né, de valorizar a cultura. Então, as culturas da própria empresa precisam ser voltadas a soft skills. Não dá para eu falar para o Mauro para ele ser empático, quando no final a única coisa que eu cobro é quantidade de serviço, né, Mauro? Então, você vai estar preocupado com as pessoas, vai querer criar essa sinergia enquanto equipe, mas a empresa em si ela não está muito preocupada com isso, ela só quer ver resultado e só quer ver quantidade financeira, monetária ou de produção. Então eu preciso ter uma cultura bem firmada e principalmente, né, treinar com constância essas habilidades. Como se tratam de habilidades humanas, nós já possuímos, só que o problema de já as possuir é que a gente precisa estar o tempo todo modelando elas, porque senão a gente se vicia com comportamentos que não são tão efetivos. É diferente de um conhecimento anterior, né? Por exemplo, as hard skills. Quando você não tem, ao adquiri-las, você consegue ali ter implementado uma informação a mais e dificilmente você vai passar a esquecê-la. Só que quando se trata de comportamento, o seu comportamento ele já está ali, você já desenvolve esse comportamento ao longo de bons anos, né? E aí, como é que eu faço para aprimorar ele? Preciso de constância de treinamento. Treinamento, treinamento e treinamento. Mas assim, nessas tarefas diárias ali, como que o soft skills também pode apresentar esses benefícios? É se aprimorando, é mudando o jeito ali também? Mindset total, né? Precisa ser mudado, né, Mauro? A preocupação, na verdade, precisa ser justamente essa. Passar a se enxergar e tentar compreender como é que você tem se relacionado com o teu meio. Eu diria que essa passa a ser a principal questão quando falamos de soft skills. Então como que eu estou me expressando, de que maneira que as pessoas estão me percebendo, qual é a ocupação de espaço que eu tenho, como que eu construo a minha comunicação, de que maneira que eu interajo com os meus pares, né? Então como que a minha equipe me vê, e aí eu posso tanto ser o líder quanto o subordinado. A maneira como eu rejo a minha própria organização, a gente precisa cada vez mais, né? E aqui vem um puxão de orelha para todos os brasileiros, a gente precisa ser cada vez mais organizado e pontual no nosso tempo, porque isso depende sim, né? Isso valoriza o tempo do outro, inclusive. Então, toda vez que eu estou gerenciando e me percebendo dentro dessas habilidades comportamentais, com toda certeza eu estou conseguindo evoluir essas soft skills. Mas e agora já na parte de gestão de projetos, Rodrigo? Os soft skills também são importantes para você trabalhar?
Com toda certeza, né? Quando a gente pensa em gestão de projeto, todo projeto é aquela grande demanda que exige colaboração de outras pessoas ou outros recursos. Então, inevitavelmente, se eu estou falando de um projeto que envolve pessoas e recurso, eu vou precisar me trabalhar, porque aí não interessa apenas o que eu vou entregar, mas é o prazo que eu tenho para cumprir aquilo, a maneira como eu vou reger a minha equipe, a forma como eu vou estabelecer para que este projeto realmente possa ser entregado dentro de uma qualidade. E aí as soft skills, elas são fundamentais, que vão desde liderança até a parte do ser criativo, até a parte do gerir, então, este tempo. Vai da maneira como você trabalha em equipe, como você se comunica com as pessoas, a forma como você expressa a sua opinião, aquilo que lhe é realmente verdadeiro, ou seja, então, o autoconhecimento. Então, não tenha dúvida que todo o processo de planejamento e aí, né, toda essa gestão de projeto envolve inevitavelmente soft skills. E como desenvolver, então, os soft skills ali no seu dia a dia? Aqui entra um ponto muito importante, passar a tomar consciência disso, tá? Então, a gente comentou muito em relação a treinamento e não foge disso. Eu volto a frisar que o grande dificultador das soft skills é que nós já possuímos elas. Então, nós fomos desenvolvendo as soft skills ao longo da nossa vida, só que por vezes não pensando sobre ela. E aí, algumas pessoas acabam colocando os pés pelas mãos, né? Principalmente quando se trata da emoção. Não sabem se comunicar direito, não conseguem transmitir o seu emocional de forma adequada, passam a não saber lidar com o outro, né? Num mundo tão individual, falar com as pessoas está cada vez mais difícil. Então a gente precisa parar e pensar sobre isso. A partir do momento que eu paro e penso, eu começo a fazer um mapeamento da minha vida, né? E aí, quais são as áreas que eu estou em dificuldade? E nisso eu vou ter que pensar em relacionamento, vou ter que pensar em trabalho, vou ter que pensar em amizade, né? Os aspectos sociais. Porque com base nestas relações, eu começo então a estabelecer o que eu preciso crivar por primeiro. Será que eu tenho que trabalhar minha inteligência emocional? Será que eu estou com dificuldade, na verdade, de me relacionar com as pessoas? Será que eu estou sabendo me comunicar, desde a minha vestimenta até a minha forma de falar? Será que eu consigo conduzir a minha linha de raciocínio ao ponto dela ser entendível? Meu gerenciamento de tempo, será que está legal? Tudo isso são fatores primordiais e aí esta mudança de mentalidade, esse mindset precisa ser alterado. Rodrigo, e já assim, quais os exemplos, né, de líderes mundiais que desenvolvem assim, os soft skills que você pode falar para a gente, até para as pessoas entenderem aí da importância dele? Eu vou trazer um ícone que nesses últimos tempos se mostrou tão notório, né? O Barack Obama. Eu vejo esta figura como uma figura crucial porque ele conseguiu ser um líder que não só serviu para o próprio país, mas também trouxe um representativo para o mundo todo. Uma figura como essa, você percebe que ele é muito mais do que um político, né? A maneira como ele rege a vida dele tem coerência. Isso é tão importante que ele continua sendo uma pessoa muito influente, mesmo já não ocupando o cargo de presidência. E aí depende também, né? Você vê, assim como no nosso país, os Estados Unidos é um país bastante polarizado em termos de política. E ele conseguiu ter um enaltecimento profissional muito grande. Por que isso ocorre? Por que mesmo diante desta polaridade a gente consegue ter uma valorização dele enquanto pessoa? Por conta destas soft skills que ele consegue exercer. Boa comunicação, postura, a maneira como ele lida com as pessoas. Tá vendo, gente? Isso que é legal, vocês entenderem da importância também e tentar se aperfeiçoar, saber um pouquinho mais também. De repente vocês querem saber mais, até eu vou deixar o Insta ali do Rodrigo. De repente vocês querem interagir com ele, ficou com dúvida também, bora lá interagir com o Rodrigo, com certeza ele vai ajudar. Rodrigo, gratidão, obrigado, venha mais vezes.